Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você e de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a Maiara Vasconcelos. Ela é advogada e sócia da SVA Souza Vasconcelos Advogados, e a gente vai falar sobre LOAS e BPC. Oi, Maiara, primeiro queria te agradecer por despender do seu tempo para estar com a gente aqui no Trabalhador em Foco, fazendo uma coisa que eu acredito que seja uma das mais importantes na vida, que é dividir conhecimento. Olá, Carla. O prazer é todo meu. E, como você falou, realmente é um tema relevantíssimo, porque traz uma assessoria para a sociedade, presta uma informação que muitas pessoas desconhecem. E o nosso juramento como advogado é justamente isso, né? Manter a lealdade com os nossos clientes e com a sociedade, que é o principal objetivo de todo advogado, é fazer a diferença no meio onde ele vive, onde ele trabalha. E isso só me acrescenta a nossa reunião, nosso bate-papo hoje. Maravilha. Eu vou ser razoavelmente didática com algumas questões, porque eu acho que, assim, as pessoas têm uma confusão muito grande e é muito fácil de se confundir com essas questões de ordem legal. Então, vamos assim pelo básico. Queria que você me explicasse o que é o LOAS. LOAS, as pessoas confundem justamente a sigla e entendem como se fosse um pagamento, quando, na verdade, o LOAS nada mais é que a sigla da Lei de Organização de Assistência Social. É uma lei que já tem um tempo de duração, já foi instituída no ano de 93, e ela visa justamente amparar aquele cidadão ou aquele indivíduo que esteja em estado de vulnerabilidade social, trazendo uma visão mais humanitária para as pessoas que necessitam de um amparo governamental. Então, o LOAS nada mais é que essa lei que instituiu o benefício que vai trazer o amparo para essa pessoa que está em vulnerabilidade social, como também traz diretrizes sobre como entender quem é deficiente, quem se enquadra dentro dos requisitos dessa lei, o que seria uma vulnerabilidade social. Ai, exatamente isso que eu ia te perguntar. A gente usa muito esse termo na comunicação, a gente usa muito na sociologia, a gente fala, ele é vulnerável social, a vulnerabilidade social. A gente comenta muito sobre isso, mas eu acho que a gente nunca explicou aqui no Trabalhador em Foco o que é uma pessoa considerada vulnerável socialmente falando. É justamente isso, até uma nomenclatura jurídica, né? O vulnerável é a pessoa que está suscetível às mazelas ou à marginalização da sociedade. O que seria isso? São as pessoas de baixa renda, as pessoas que às vezes não têm a condição básica para sobreviver. Eu não digo nem viver, é sobreviver mesmo. A Constituição Federal ela trouxe a previsão do salário mínimo, que seria o mínimo existencial para que a pessoa se mantenha. Né? Só que a gente, não entrando numa questão ideológica, a gente vê que o mínimo realmente há muito tempo deixou de ser o mínimo necessário. Sim. As necessidades da vida foram ampliando e a lei ela visou justamente isso, trazer um amparo para as pessoas que têm estão nessa baixa renda, nesse limite entre a marginalização e o esquecimento. Pessoas que às vezes não têm condições de trabalhar, não têm condições que a sua família lhe deu uma assistência, um amparo, às vezes têm até filhos, mas os filhos também estão numa situação de carência. Então, vulnerável seria essa pessoa que está nesse limite entre o mínimo necessário para sobreviver. Perfeito. Acho muito interessante essa sua fala a respeito do salário mínimo, porque comunga muito com o que a gente fala aqui no programa Trabalhador em Foco, e eu sempre ressalto, quando a questão é salário mínimo, que constitucionalmente o salário mínimo, em via de regra, deveria custear 5 coisas: alimentação, habitação, educação, saúde e lazer. E como é que a gente consegue imaginar um indivíduo, seja ele sozinho ou em constituição familiar, com R$ 1.100 hoje no Brasil, conseguir essa coisa toda? Se ele paga aluguel, já era, e aí você vai pensar em água, luz e tal, e o quanto que está o pacote de 5 quilos de arroz, porque eu sempre falo aqui no Trabalhador em Fogo o que aconteceu com o arroz nessa pandemia, dentre outras tantas coisas, né?
É bem complicado mesmo a gente ver que até o piso salarial para as categorias visa manter essa qualidade, e o salário mínimo hoje é uma utopia, né? Infelizmente, é isso que a gente Mas vê. vamos voltar para o nosso tema, vamos seguir lá. E aí, eu queria que você me explicasse o seguinte: o que afinal de contas, é o BPC? Bom, o BPC, a sigla até é um pouco confusa, né? Mas o BPC nada mais é que o benefício previsto na lei para amparar essa pessoa que está numa condição difícil, né? Que está na questão na situação de vulnerável. O BPC é a sigla de benefício de prestação continuada, e aí ele justamente tem essa nomenclatura de benefício porque é algo concedido, né, agraciado pelo governo para as pessoas que estão nessa condição de vulnerabilidade. É uma prestação, porque ela é mensal, ou seja, é um benefício contínuo, né? Ele tem essa prestação mês a mês, e ele é continuado porque há uma fiscalização do governo para ver se a pessoa se mantém naquela linha da pobreza, né? Para ver se o benefício ainda pode ser mantido. Aí, por isso, a sigla e a nomenclatura ela é bem explicativa, né? Ela é autoexplicativa nesse ponto, até para você entender depois, quando nós vamos falar dos requisitos, a questão dessa continuidade, né? Quanto tempo dura, quais são os requisitos. Então, a própria nomenclatura nos induz a essa indicação. Perfeito. Nesse contexto, toda vez que eu, Carla, enquanto produtora e apresentadora do programa Trabalhador em Foco, vou falar a respeito de benefícios, eu me apego um pouquinho nessas questões de ordem teórica para as pessoas irem solicitar o que precisam da forma correta. E aí, uma questão muito simples. Tem gente que fala assim, por que você não pede o LOAS? Por que você não resolve com o BPC? E aí vem a questão prática. Qual a diferença dessas duas siglas na hora que o trabalhador vai entender ou o cidadão vai entender? Estou em vulnerabilidade social e eu vou pedir o que a quem? Justamente essa confusão do LOAS com o BPC é justamente a primeira introdução do que seria a Lei Orgânica de Assistência Social. O LOAS nada mais é que a lei, e o BPC é o benefício determinado dentro da lei para essa pessoa que está em vulnerabilidade. Sim. E ficou popularmente conhecido esse benefício como LOAS, para identificar a lei, né? Mas o nome correto dessa prestação governamental é BPC, Benefício de Prestação Continuada. Mas ficou tão amplamente divulgado o LOAS, que hoje você falando LOAS fica até mais fácil na pessoa que não tem muito estudo, muito conhecimento dela entender o que você está querendo dizer. Então, quando a pessoa, por exemplo, chega aqui no escritório, eu quero saber se eu tenho direito ao LOAS, eu já identifico que é esse tipo de benefício, não corrijo a pessoa porque é a cultura que ela tem, e acabou caindo no gosto do povo essa sigla também como sinônimo do BPC, né? Mas o correto mesmo seria o BPC. Legal. Isso é importante porque eu acho que, assim, o nosso papel aqui é de educativo, é educacional mesmo. É a gente levar da forma mais prática possível, mais tranquila para esse trabalhador, para esse cidadão, os direitos dele, mas para ele ter um mínimo de entendimento na hora de cobrar o que ele merece. E aí, o que ele tem direito, né? Então, é muito importante. Mas queria que você me explicasse como é que funciona o BPC, afinal de contas, o que é preciso para conseguir o benefício? Bom, a lei ela traz alguns requisitos para você estar inserido nesse programa governamental, né? O principal a gente já acabou mencionando aqui, que seria a questão da vulnerabilidade social, a questão de ser baixa renda, de ter uma limitação de rendimento, inclusive da família, porque ele visa a análise familiar como um todo, não é só da pessoa que está pleiteando o benefício, e a própria lei ela traz duas vertentes, né? Dois tipos de requerentes. Seriam os idosos maiores de 65 anos, que não possuem um amparo, né, de uma aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, e que não tenham condições de custear suas despesas, ou seja, não tem uma renda, como uma casinha alugada, recebam um rendimento ali, e também as pessoas com deficiência. E para as pessoas com deficiência, independe de idade. Eu falo com deficiência para trazer mais próximo de quem estiver nos ouvindo, mas a lei trata essa pessoa com deficiência não mais como um deficiente, mas alguém que detém de algum tipo de limitação. E seria ela uma limitação física ou uma limitação mental, né, que são aquelas doenças acometidas no psique, ou até mesmo a limitação sensorial, por exemplo, surdez, a pessoa é muda, né, tem problema na fala, não precisa nem ser muda de tudo, tem algum tipo de limitação que faça com que ela não participe da sociedade em plenitude de condições com os demais.
né, com aquela pessoa que consegue falar, que consegue andar perfeitamente, justamente porque o mercado de trabalho se fecha para essas pessoas que têm a limitação. Então, o benefício visa justamente trazer o amparo para essas pessoas. Perfeito. Agora, como a gente está falando do BPC como um benefício de prestação continuada, e a gente está falando que esse cidadão vai solicitar ao governo um aporte financeiro, eu queria saber qual é a renda mínima dessa pessoa para ela pedir o benefício. Ou então, qual é a renda familiar. Vamos falar números, assim. Eu sou cidadão, eu tenho uma atividade laboral, ou eu não tenho a carteira assinada. Como é que é isso? Quanto dinheiro que essa pessoa pode ter ou não pode ter para poder pedir o benefício? Isso, justamente a análise social, verifica não só a questão financeira, mas também as condições de onde a pessoa mora, como ela se veste, quais são os bens que ela tem dentro da casa. Mas a lei, ela traz um requisito bem objetivo. Ela estabeleceu uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo para cada integrante da família. O que isso quer dizer? Estamos falando de R$260. 200, mais ou menos, 275 hoje com o aumento do salário mínimo por pessoa, né? E, na verdade, a gente chega até se condoer que tem famílias que não têm uma renda nem de R$100 por pessoa. E muitos, às vezes, têm uma renda um pouquinho superior, mas não é necessário, ou não é todo necessário para custear aquela pessoa que está pleiteando. Sim. Mas, objetivamente, a lei traz esse requisito, que a renda familiar seja de 1/4 do salário mínimo, ou seja, R$275 hoje por pessoa. E quem seriam essas pessoas que fariam parte dessa contagem? Seriam todas as pessoas que convivem na residência com o requerente. Por exemplo, filho, esposa, enteada, ou até mesmo aquele sobrinho agregado que mora lá. Se ele compõe o núcleo familiar, o núcleo de convívio, ele entra na contagem também do BPC, da análise do requisito. Morou embaixo do mesmo teto, está contando para poder fazer a divisão. Significa, na prática, se a gente tem um trabalhador dentro de uma casa com 7 pessoas, e aí esse um trabalhador tem um salário mínimo e a gente tem uma criança com uma deficiência, matematicamente a gente já consegue pedir o BPC para essa criança. Sim, sim. Até um adendo que eu gostaria de fazer a nossa conversa aqui, é que, embora a lei ela traga um requisito muito objetivo, muito cerceado, muito engessadinho, o judiciário, o Poder Judiciário, ele tem interpretado essa lei de forma mais abrangente. Ou seja, esse requisito objetivo, ele tem que ser analisado caso a caso. Porque tem situações em que, por exemplo, fugir um pouquinho dessa renda per capita, a pessoa, por exemplo, tem uma renda per capita de R$400 por pessoa, mas é um idoso que tem uma necessidade medicamentosa absurda, o valor da alimentação já ultrapassou a necessidade, né, com aquele salário que algum daqueles integrantes recebe. Então, o judiciário ele tem essa preocupação em ver a real condição da pessoa, né? Então, mesmo que ultrapasse um pouquinho, ela fará jus se ela ainda continuar na situação de vulnerabilidade. Aí o judiciário ele vai analisar, poxa, a pessoa mora de aluguel, a casa que a pessoa tem é conservada, às vezes é aquela casinha muito humilde, no alto de uma comunidade, que às vezes não tem nem uma pintura. Então, o judiciário tem essa sensibilidade. Porém, a gente tem que alertar que o INSS ele tem que seguir o rigor da lei. Então, muitas vezes você vai pleitear o benefício, o INSS ele indefere, às vezes, por uma questão matemática de R$5, mas por ser uma questão objetiva, ele não vai abrir mão, ele não vai fazer essa análise subjetiva, ou seja, ele não vai olhar caso a caso. Não se enquadrou na lei, ele não concede o benefício. Aí onde seriam necessárias ações judiciais para que, então, seja analisado do caso a caso, para que o juiz, então, verifique se mantém a condição de vulnerabilidade para a concessão do benefício. Se me permite até uma observação, nós tivemos um caso recente aqui de um idoso de 67 anos, que a esposa era casada, só vivia ele e a esposa desempregada, porém o INSS negou o benefício porque dentro do cadastro dele, em 1985, ele tinha feito o cadastro de contribuinte individual e tinha indicado a função de pedreiro. Como ele não deu baixa naquele pagamento, né? E não tinha informado que não mais estava exercendo, o INSS negou, dizendo que havia uma renda presumida. Muitas vezes isso acontece.
mas isso é ilegal, porque tem que analisar o caso de forma... Então, se é para aplicar a lei de forma objetiva, também tem que analisar os fatos objetivos. O idoso está trabalhando? Não. Então, eu não posso aplicar a renda presumida. É só uma observação que muitas vezes a pessoa tem o benefício negado e deixa para lá e necessita daquela renda, né, para buscar os seus direitos, porque às vezes faz jus ao benefício. Perfeito. E aí, nesse caso, você já me abriu uma outra questão para a gente continuar nessa mesma vertente. O pedido é feito ao INSS, não é isso? Isso. Pedido inicial. Embora seja um auxílio governamental, o INSS foi incumbido de prestar essa assistência social. O benefício tem que ser requerido diretamente ao INSS. Inclusive, a questão dos requisitos, eu queria deixar alguns detalhes sobre eles, principalmente em relação às condições, porque no ano de 2019, uma lei recente alterou a lei do LOAS, né, trazendo um novo regramento, a necessidade da inscrição no cadastro único. Antes não tinha essa necessidade, bastava comprovar a vulnerabilidade. Agora não, agora você primeiro passo, antes de requerer o benefício, é saber se você está incluído dentro do cadastro único. E aí, se você não estiver, você tem que fazer... Oi? É o número do NIS. Isso mesmo. E aí, esse requerimento da inscrição. Normalmente, quem já tem Bolsa Família já passou por esse procedimento. Ele é feito junto ao CRAS, são os Centros de Referência de Atendimento Social. Normalmente, você sempre tem um próximo à sua casa. Aqui em Petrópolis, nós temos pelo menos 4, cada um adstrito a um bairro específico, né? Por exemplo, aqui no centro, nós temos ali próximo Santos Dumont, do Quitandinha, lá no bairro Amazonas, e aí você tem que se direcionar até o CRAS, levar a documentação necessária para a sua inscrição, que são os documentos civis básicos, identidade, CPF, comprovante de residência, não só seu, mas de todas as pessoas que compõem o seu núcleo familiar. E, principalmente, você tem que comprovar a sua renda. Esses dados são coletados, são enviados para um banco de dados nacional, e quando você vai solicitar o INSS faz a migração dessas informações. Isso facilita, inclusive, a análise dos requisitos. Se você já tem tudo documentado no CRAS, o INSS só vai verificar as condições, as demais condições que seria a renda, ver se não tem uma outra contribuição paralela, e logo após é encaminhado para a verificação da concessão do benefício. Então, é bom sempre manter esse cadastro ativo, é exigido que se faça uma validação de 2 em 2 anos, então, assim, isso é bom também trazer para o nosso ouvinte hoje, que ele precisa manter esse cadastro ativo, de 2 em 2 anos, fazer o recadastramento, para essas informações serem mantidas no banco de dados nacional. Muito legal. Muito importante a gente nortear esse passo a passo. O cidadão primeiro precisa juntar os seus documentos, que às vezes ele não tem. Então, tem que estar com a carteira de identidade na mão, o CPF, o comprovante de residência e a renda dele. Como é que ele comprova a renda nesse caso? Se ele é um trabalhador informal, se ele não tem carteira assinada, como é que faz isso? Na verdade, se ele tem uma renda própria, já é um limite aí para concessão do benefício, porque ele realmente não pode trabalhar, ele não pode manter a sua subsistência. Mas o ideal seria, se ele tem, por exemplo, uma carteira de trabalho, ele comprovar que ele não tem nenhum contrato de trabalho ativo. Ali seria uma forma de comprovar a renda dele. Eu não tenho nenhum outro benefício, eu não recebo nenhuma outra renda. Aquilo que a gente não tem, a gente também não precisa comprovar. Porém, dos demais que tem essa habitualidade de trabalho, se eu tenho algum parente que mora comigo, tem contrato de trabalho ativo, ou ele é um microempreendedor, ele precisa levar a carteira de trabalho, ele precisa levar a comprovação do MEI, e normalmente, ano a ano, o próprio sistema do MEI, ele te dá um informativo sobre o seu rendimento. Aquilo ali também é uma prova. Outra prova também que é interessante é o próprio CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, obtido no próprio site do INSS. Isso é interessante para os demais componentes da família, que é quem está realizando o cadastro vai verificar que não está tendo contribuição de relação de emprego, e se ela não tem nenhuma inscrição no MEI ou em nenhuma outra empresa, presume-se que ela não tem renda. Ótimo, maravilha. Falamos dessa questão da renda, já falamos quem recebe o BPC, e aí a gente está vivendo um momento muito atípico. O governo federal acaba de dizer que vamos ter aí a ampliação do auxílio emergencial por mais alguns meses. E a minha pergunta é, quem recebe o BPC tem direito ao auxílio emergencial? Não, não tem. Justamente porque a própria lei que criou o LOAS, ela traz uma limitação ao recebimento de outro benefício.
Então, se ela tem um outro benefício governamental que lhe dê o subsídio de vivência, o BPC já não seria mais viável, né? Então, é bom prestar atenção, porque às vezes a pessoa vai, faz um cadastro, acaba criando uma divergência, o INSS chama para prestar esclarecimento. Então, assim, quem já recebe o BPC não precisa fazer o cadastro do auxílio emergencial. E até um ponto interessante, que a lei a medida provisória, que depois foi convertida em lei, que definiu o auxílio emergencial, ele trouxe uma disposição para antecipação do pagamento do benefício de prestação continuada, justamente para demonstrar que tem essa separação, que você não pode receber os dois ao mesmo tempo. Então, as pessoas que já estavam numa questão de condição de vulnerabilidade, elas não entravam com pedido de auxílio emergencial, ele entrava diretamente no INSS com o LOAS e haveria a possibilidade de uma antecipação de 4 meses de pagamento no valor de R$ 600 cada, para até sair a análise completa do requerimento feito junto ao INSS. É justamente para fazer a divisão desses núcleos, né? Quem é um trabalhador informal, o trabalhador perdeu o seu trabalho, precisa do auxílio emergencial, vai ao pé do auxílio emergencial. Aquele que já tem condições do LOAS, já faz o requerimento do LOAS para não tumultuar até a análise do governo, para mapear como que estava a condição dos cidadãos em si, né? Como a sociedade como um todo. Perfeito. Nesse contexto, a gente já falou de quem tem direito na prática, e aí eu queria entender uma questão. A partir de que idade? Porque, assim, a partir de que momento que a gente consegue entender que aquele cidadão está em vulnerabilidade e precisa de algum aporte do governo? No caso, a lei traz essas duas classes, né? Que é o idoso maior de 65 anos, e aí a previsão não é trazida só na lei de o LOAS, né? Na LOAS, é trazida também na lei do Estatuto do Idoso, traz esse amparo lá também, e é a partir da idade de 65 anos. Certo. E, eu fiz 65 anos, já posso requerer? Pode. Eu fiz 64 e 12 meses, posso requerer 11 meses. Você tem que aguardar fazer os 65 anos. Isso é um requisito objetivo, você tem que ter essa idade. 65. Já no caso da deficiência, da pessoa com deficiência, ou melhor, com limitação, ela independe de idade. Pode ser até um recém-nascido que não tem uma projeção de renda, ou a família não tem, precisa ser amparado, porque ele tem uma deficiência, tem um custo e a família não pode ampará-lo. Não, é muito comum para pessoas que detêm de síndrome de Down, pessoas que sofreram algum tipo de violência, perdeu alguma parte do corpo, por exemplo, eu perdi o movimento das pernas, não posso trabalhar. E é interessante que as pessoas perguntam por que não entra com auxílio-doença ou até mesmo aposentadoria pela deficiência permanente? Porque justamente, às vezes, a pessoa não tem o tempo mínimo de contribuição ou não contribuíram para o INSS para ter aquele rendimento. Então, o benefício de prestação continuada, ele vem justamente para amparar essas pessoas que nunca fizeram a contribuição e também não podem hoje puxar a sua vida. E não podem também ser puxados por alguém da família, que isso é importante ressaltar. Se eu sou uma pessoa carente, mas eu recebo, de repente, um auxílio de um tio que é rico, e aquele auxílio vem ao meu encontro, eu já não vou fazer juiz ao benefício do BPC, porque eu tenho alguém que me ampare. Agora, isso é muito incomum de acontecer. É muito raro alguém ter algum outro familiar que preste essa assessoria, e quando presta, é aquela questão, eu vou te dar 1 quilinho de arroz, 1 quilinho de feijão, não é algo permanente. É verdade. Diferente do benefício que é continuado, ou seja, que você vai ter Sim. todo mês aquele mesmo valor para que você possa manter a sobrevivência, essa coisa da ajuda, a cesta básica da igreja, ou o colega que fez uma rifa, ela é descontinuada, diferente do benefício que mantém uma segurança mínima para esse indivíduo que é beneficiado. E a pessoa só perde esse benefício se a situação financeira dela mudar, assim, grosseiramente. Eu saí da linha da pobreza e hoje estou na linha da classe média. E também é muito difícil ter essa ascendência da sociedade, porque quem não tem condições mínimas de sobrevivência também não vai ter condições de ter uma reserva para investir no negócio, para gerar algo que lhe dê uma rentabilidade alta. Então, a tendência é realmente manter esse benefício até o falecimento da pessoa. E até a questão do valor, né, o valor do
benefício em si é uma assistência de um salário mínimo mensal para o requerente, ele dura, ele permanece ativo enquanto a pessoa viver, e quando a pessoa vier, né, a falecer, esse benefício ele não é subrogado aos seus herdeiros. É diferente da pensão por morte, deixar para pessoas que já tinham a Seguridade Social por outro viés. Então, aquele benefício morre com ele também. Então, ele tem prazo de validade porque ele dura a vida do requerente. Perfeito. Maiara, eu acho que a gente conseguiu dar conta de todo o recado, ou você acha que ainda precisa arrematar esse nosso papo com alguma questão? É uma observação também, mais da nossa vivência de trabalho, não são incomuns os casos que nos aparecem aqui, de um mesmo núcleo familiar terem 2 requerentes de BPC. Nós tivemos o caso de uma moça que ela teve benefício de prestação concedido pela condição que ela tinha uma diabetes alta demais, isso trazia, inclusive, momentos de colapso até do sistema dela. Ela desmaiava, ela conseguiu o benefício, o INSS concedeu sem nenhuma resistência, porém, a mãe dela, uma pessoa muito humilde, também foi requerer o benefício quando fez os 65 anos. E o INSS negou, dizendo que não poderia conceder, porque já alguém naquela família tinha renda, e a renda seria superior a 1/4 do salário mínimo, ou seja, seria mais ou menos 550 para cada uma. E, na verdade, quando nós tivemos que entrar com uma ação a respeito disso, para que o judiciário tomasse conta dessa situação e pudesse analisar de forma mais aprofundada, verificou-se que a renda que era destinada para a menina, né, para a filha, era quase que usada totalmente por ela, porque ela tinha medicamentos altos, então não teria como dar um amparo também para a mãe. E foi concedido o benefício também para a filha, para a mãe, perdão. E nesse ponto nós já temos até um entendimento consolidado nas nossas cortes superiores, inclusive tema já pacificado de que se houver alguém no núcleo familiar que recebe o benefício de prestação continuada, a renda dessa pessoa não pode integrar o cálculo de toda a família. Então, o INSS não poderia ter utilizado a renda daquela filha como cálculo do núcleo familiar. Então, isso é bom observar que às vezes a pessoa não, eu não estou dentro de 1/4, alguém da minha família já recebe o BPC, mas aquele valor não pode integrar o memorial de cálculos para fins de concessão. Perfeito, acho muito legal essa sua fala final, é uma coisa que eu tinha completo desconhecimento, que é mesmo essa questão do como fazer a conta da renda per capita, ou seja, a renda por pessoa dentro desse núcleo familiar. Maiara, queria de verdade te agradecer, foi um prazer conversar com você, espero que tenha sido tão elucidativo para o nosso telespectador como foi para mim, e pode ter certeza que em breve eu vou estar entrando em contato de novo com você para a gente estar falando de outras pautas. Eu que agradeço o convite, para mim é sempre um prazer transmitir o nosso conhecimento, o pouco que a gente tem, mas da nossa vivência também, durante o tempo, né? E deixar aqui a todos também a nossa disposição para orientação. Eu acho que é o papel do advogado, a gente não só recebe pelo nosso trabalho, mas a gente também tem que influenciar a sociedade de alguma forma. Então, tanto eu como todo o meu escritório está aberto para qualquer informação, o que precisar, estamos aí à disposição. Muito obrigada pelo convite mesmo, fico muito honrada com o nosso bate-papo de hoje. Obrigada, Maiara. Obrigada a você também de casa que ficou com a gente. A gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até o próximo. Tchau, tchau.